Hoje nós estamos com o maestro Everton Ravelli. É um prazer tê-lo aqui, maestro. Eu que agradeço o convite e estou aí à disposição de vocês para a gente bater um papo bem bacana hoje. Obrigada. O maestro é responsável pela Banda Sinfônica Infantil de Mogi das Cruzes, a do Botujuru. Eu gostaria primeiro, maestro, de conhecer um pouquinho sobre o trabalho que o senhor desenvolve lá. Bacana. Bom, o trabalho no Sempre Limonge, né, é uma escola, sempre é o Centro Municipal de Programas Educacionais da Prefeitura, então tem algumas escolas nesse modelo. Então, eu tive o prazer de iniciar os trabalhos musicais da unidade e, consequentemente, colher os frutos, né, que a banda veio semeando ao longo do tempo e, por consequência, né, a gente diz que você tem que semear com uma mão e colher com a outra, né, porque se você for com as duas só, aí chega uma hora que... Não, mas, felizmente, é um trabalho que tem tido um bom resultado e não só, a gente diz não só musicalmente, mas principalmente no viés de transformação, porque esse é sempre o nosso objetivo, com que a gente consiga impactar o maior número de jovens e fazer realmente essa transformação na vida deles, né? Jovens que, de repente, não teriam acesso a essa linguagem musical, sobretudo a linguagem de música erudita, e através do projeto e através dos instrumentos de banda, então eles conhecem esse ambiente de banda sinfônica e conhecem também um repertório diferenciado, que isso culturalmente, né, e aí educacionalmente, que também é um dos focos do projeto, né, hoje a gente fala muito sobre habilidade socioemocional, né, como que você lida com conflitos, como que você trabalha com as dificuldades, como é que você lida com as frustrações. Então quando você está no palco você tem tudo isso. Às vezes falha uma nota, a criança fica, e agora, o que eu faço? Não, a gente está aqui juntos, nós somos um grupo, eu estou aqui para te ajudar e se você quiser contar comigo, nós estamos juntos para isso. Então, esse trabalho que o Organismo de Banda Sinfônica ele promove, ele traz um crescimento que talvez a criança não tenha noção. Ela vai entender isso daqui a alguns anos, mas lá na frente, quando ela tiver êxito, seja como músico, né, porque a gente brinca que o projeto é um projeto que ele é profissionalizante aos 7 anos de idade, porque se a criança quiser seguir a carreira de músico, ela vai ter toda essa base desde quando ela ingressar no projeto. E se não quiser seguir, também está tudo bem, porque todas essas qualidades que ela vai levar no trabalho musical, ela vai levar para a vida e com muito êxito aí na profissão que ela escolheu. Que legal. Atualmente, quantas crianças são atendidas pelo projeto? Hoje, com instrumentos de sopro, nós temos cerca de 80 músicos, né, 80 estudantes, mais todo um trabalho que é desenvolvido com toda a escola. Então, no Centro Botujuru, esse trabalho ele acontece com toda a escola. Então, aí são cerca de 900 estudantes que têm acesso às aulas de música por meio da musicalização. Né? Nós temos um professor de musicalização que trabalha as vivências musicais, enfim, é baseado nos educadores. Então, tem toda uma linha pedagógica dentro disso, mas a Orquestra de Flauta Doce, que é um trabalho que a gente também desenvolve lá. Então, só nessa Orquestra de Flauta Doce são cerca de 160 estudantes que têm tocado. Então, a gente tem 4 turmas com, né, sempre 2 salas em conjunto, e a gente faz as práticas também com a flauta doce para que eles tenham esse momento de iniciação, principalmente a coordenação motora, né, para que se afina global, para que quando ele entre no instrumento, se assim for o desejo dele, essa criança já tem essa base, né, essa iniciação. E temos também um trabalho com o coral dentro da escola, que aí a gente brinca que é a nossa menina dos olhos, porque esse coral é um coral inclusivo. Ele é um coral que todas as crianças cantam em Libras. E aí ele surgiu de uma necessidade que nós identificamos, porque nós tínhamos até então uma estudante que nunca tinha participado de uma festa junina. E aí nós tentamos entender o processo e o porquê que era isso, né? E quando eu digo festa junina, não ligado a uma manifestação cultural, mas aquela festa que acontece no meio do ano, né? Que existem vários nomes, mas até então ela nunca tinha participado. E a gente foi entender o porquê. E aí quando nós entendemos o porquê, ela, né, tinha sua deficiência auditiva e para ela não fazia sentido. Por que ela vai estar numa festa que todo mundo dança escutando uma música se ela não escuta a música que vinha sendo tocada? Então, quando nós identificamos isso, foi onde a gente teve um start. Porque aí a gente temos uma professora que é intérprete, né, dessa estudante específico,
E a gente trouxe uma canção. Então, a gente fez um arranjo para a banda sinfônica. Toda a sala dessa estudante, então, para que de maneira nenhuma a gente exponha o nome nem a criança, né, porque esse nunca foi o interesse, mas de trazer essa linguagem também para ela. Então, quando ela via as crianças em Libras cantando a canção, ela começava a olhar para ela nem cantou no dia. E era uma coisa assim emocionante, porque ela ficava olhando para o lado, tipo, as pessoas estão falando minha língua, sabe? É uma coisa assim. E aí, assim, é um dos pontos que eu digo que são marcantes para nós dentro dessa trajetória, porque aí a gente entende que vale a pena. Aí a gente fala que o sentido da inclusão, né, porque eu brinco muito que é muito fácil às vezes a gente falar, não, seja um post de Facebook, um Instagram, você coloca uma imagem bonita, uma musiquinha, né, daquelas bem dramáticas, e ali é lindo, mas e no mundo real, como é que você faz isso acontecer? Então, quando a gente viu aquilo acontecendo ali foi um trabalho que a gente seguiu, a gente cuida com muito carinho, e essa estudante, ela saiu da escola, né, prosseguiu seus estudos, e nós tivemos a sorte de ter uma outra estudante com a mesma dificuldade. E aí essa estudante, ela está agora no 2º ano. Então, por exemplo, a gente canta os dias da semana, canção no alfabeto, e as crianças já ajudam, já se comunicam com ela, então consegue falar um bom dia, como vai, como você está bem, você está feliz ou está triste? Coisa simples, então que a criança para ela a escola já não é um ambiente chato. Bom, eu também fiquei sabendo que o projeto já ganhou vários prêmios. Você poderia falar um pouquinho sobre como tem sido a recepção tanto da comunidade como também de outras corporações e também de premiações em geral? Claro. Eu digo assim que, falando, né, dos campeonatos principalmente, você imagina um time de futebol quando ele ganha um campeonato paulista. Tem time que para a avenida, os torcedores saem na rua. Se ele ganhar 2 vezes, então, nossa, vira aquele, né, vai até no aeroporto buscar. E aí eu digo que o mesmo, às vezes, algumas pessoas não têm essa dimensão, porque não fazem essa comparação, né, de ambientes que são similares. A banda do Centro Culto Juru, ela é tetracampeã estadual. Esse ano a gente ganhou o 4º campeonato, e de maneira consecutiva, né? Então, nós tivemos aí até 2019 o tricampeonato, 2020 e 2021 os campeonatos foram paralisados, né, em razão da pandemia, e 2022 agora eles retornaram. Então, assim que retornou, nós fomos, né, defender o nosso título e tivemos aí uma performance assim, muito boa, a banda tocou muito bem e assim, até mesmo na classificação geral, se a gente fosse fazer uma comparação, ainda que não seja a correta, mas a título mesmo de curiosidade, nós ficaríamos ali entre as 3 melhores bandas do campeonato, considerando que as bandas que nós ficaríamos atrás são bandas que podem contar com músicos de idade livre e músicos profissionais. Então, os nossos estudantes daqui, né, de Mogi, do Culto Juru, conseguiram um resultado assim que foi incrível. O que eu converso muito com os pais, principalmente, é porque às vezes essa coisa do campeonato fica assim, a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar. E você cria uma expectativa que não é esse o foco, nunca foi esse, e esse não pode ser o foco de uma banda quando ela participa de um campeonato. Muito mais do que, é evidente que se a gente faz um trabalho, a gente quer o reconhecimento dele, e para muitos o reconhecimento é o troféu, é levar ali o título, mas muito mais do que isso é aquilo que a gente produz. Então o estudante está nessa linha, então ali ele vai passar nervosismo, ele vai ser exposto, ele vai ter que trabalhar, por exemplo, em campeonatos a gente usa isso muito da filosofia do educador, né, Suzuki, um educador japonês aí, lá dos anos 20, 30, de que a gente toca de cor. Então, por exemplo, aquela coisa do deu branco, às vezes pode acontecer, mas por isso é que nós temos toda uma preparação para que ele memorize a canção, memorize as notas e a forma que ele tem que tocar essas notas, para que no dia ele tenha uma coisa a menos para se preocupar. Então, ao invés de ele ficar se preocupando com a partitura, ele vai se preocupar só com o produto musical que ele está fazendo. E aí, assim, dentro disso tudo, a figura dos pais, né, da comunidade em geral, ela é muito importante. Os estudantes, a gente precisa engajá-los
e motivá-los a ponto de que eles entendam a responsabilidade, entendam que eles são capazes de, né, de chegar nesse ponto, de, né, vencer aí essa etapa. Os pais, porque sem o apoio dos pais em casa, nada acontece. Se a criança sai da aula de música, eu brinco muito com os pais, coloca a pastinha lá em cima antigamente eles iam saber que as TVs eram grandes, né? Mas não posso denunciar a idade. Agora, coloca lá em cima da estante e larga aquela pasta lá e vai pegar só no próximo dia de aula, aquilo não vai fazer sentido, não vai ficar orgânico, né? Assim como qualquer esportista, a prática diária que forma um bom músico. E aí a gente tem alguns grupos que a gente motiva não só os estudantes, mas os pais também, nesse papel, porque eu digo que o trabalho não é só meu, né? Eu tenho esse trabalho de estar ali com eles, estar mais próximo, mas de motivar os pais, para que os pais motivem os estudantes, para que eles venham afim, e aí a gente consegue girar a roda. E dentro disso tudo, o papel da escola também é importante. Porque, felizmente, nós tivemos ao longo aí desses 8 anos aqui no Botucatu, gestores escolares que entenderam a proposta, entenderam a ideia, porque no momento era um menino novo, um loucão, que estava falando um monte de coisa para eles, que, será que é verdade? Será que tudo isso que ele está falando? Porque eu lembro de uma história que, primeira reunião de pais, que eu tive com os pais e os professores, eu falei, pais, eu quero fazer um compromisso com vocês. Se em 3 anos essa banda não tiver um alto escalão, com um nível de performance bom, tocando, e bem reconhecido pelo produto final que faz, eu não trabalho mais aqui, aí eu peço para sair. Só que aí tem o outro lado. Agora, se vocês comprarem essa ideia e estiverem juntos com a gente, aí lá na frente vocês me dizem se deu certo ou não. E aí com 1 ano a gente ganhou o primeiro festival estudantil, 1 ano de trabalho. Então, uma coisa que eu dei tempo, falou, poxa, mas você falou 3 e deu 1, eu falei, não, porque a gente precisa ter uma tolerância, né? Senão, como é que a gente fica, né? Mas, e isso tudo assim, a gestão da escola, ela tem esse trabalho, porque por vezes o estudante ele está fazendo um trabalho dentro da sala de aula, que a gente vai somar com esse trabalho da banda, mas nunca dividir. Então, essa junção é que faz isso ser mais significativo. E aí, por exemplo, de algumas coisas que a gente fez para o bairro, que traz essa identificação do trabalho para a escola, nós fizemos a primeira versão instrumental do hino do bairro do Botucatu. E essa versão é gravada pelos próprios estudantes. Então, eu fiz um arranjo para eles, né? Era uma canção que tinha só uma linha de piano e um coral cantando. E aí eu peguei, escutei essa linha de piano, fiz toda uma transcrição para os instrumentos de banda sinfônica, né? Sopros e percussão. E isso hoje é um trabalho que todo ano ele acontece. Então, acho que daqui a algumas semanas a gente tem a comemoração do aniversário do Botucatu, que reúne todo o bairro, né? Que o distrito é enorme. E um dos pontos mais altos é quando todos se reúnem lá na quadra do centro para cantar o hino do Botucatu com a banda tocando. Então, essas coisas é que eu falo, que, né, o nosso trabalho é sempre deixar um legado. Eu não sou dono de nada, muito pelo contrário, mas hoje eu tenho essa responsabilidade. Então, enquanto ela está na minha mão, eu vou procurar fazer aquilo que for possível, né? Vai somando parceiros, as pessoas vão vindo e a gente consegue chegar no objetivo. Que massa! Com relação a esse projeto tão incrível que ele leva os pequenos mogianos para todo o estado e também leva o nome de Mogi das Cruzes, como é que funciona o financiamento desse projeto? Hoje o projeto ele é administrado pela Sinfônica Mogi, né, que é a entidade que administra não só o projeto Pequenos Músicos, mas também os grupos, né, sinfônicos da cidade, né, a Orquestra Sinfônica, a Banda Sinfônica também dos professores, né, o Coral Canarinhos do Itapetí. Então, a Sinfônica ela administra esse trabalho em parceria com a Prefeitura. E sempre quando a gente tem esses eventos, a gente tem a parceria, principalmente da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, no sentido da estrutura básica. Então, os instrumentos são patrimônio público, né, eles são da Prefeitura. Em algumas escolas você tem uma estrutura diferenciada, né? O projeto a qual o Centro Limonge faz parte é o projeto Pequenos Músicos, Primeiros Acordes na Escola, que compreende aí 16 unidades escolares com esse trabalho de banda. Então, nós somos um dos trabalhos que acontecem, né, no Sempre Botucatu, ali no Limonge, mas tem outras escolas, né, que estão por aí
distribuídas pela cidade também com esse trabalho musical. E o mais interessante é que cada uma respeita a sua característica individual, né? Então, você tem comunidades inseridas e dentro de cada comunidade você tem um trabalho diferente. Eu acho que essa é a grande riqueza, não é ter um molde, a gente tem um padrão no sentido de trabalho, né? Com relação à qualidade, aos conteúdos, aquilo que a gente vai ministrar, mas cada escola tem essa sua individualidade no sentido de mostrar aquilo que tem de melhor. Então isso também é muito bacana, né? E aí sempre quando a gente tem esses eventos, a gente se reúne para procurar, enfim, montar essa logística. Então, por exemplo, o Banda do Sempre Monge foi por 2 vezes, inclusive esse ano nós já fomos para o auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão. Se a gente for considerar que é o mesmo palco que toca o ZESP, toca a Orquestra Jazz Sinfônica, né, e o Festival Internacional de Campos do Jordão acontece com as manifestações, sobretudo eruditas, dentro desse auditório, e esse último então foi muito engraçado, porque o nosso folder, o folder do dia do concerto, estava o nosso concerto domingo de manhã, que a gente brinca que é o horário nobre da música sinfônica, né? E no dia 19 foi um show da Sua Valença. Então tinha os dois de um lado. Então quando você olhava aquilo, você falava, meu, a criança está crescendo, né? Tá começando a gerar uns frutos. Então são situações assim que são muito bacanas. E eu digo sempre assim, que todo sonho ele começa órfão. Então quando a gente sonhou muita coisa lá, principalmente algumas situações, né, a gente vou lembrar de uma que é bem interessante, que nós ganhamos o primeiro campeonato estadual em 2017. E aí nós fomos para a cidade de Barra Bonita, mais ou menos umas 5 horas de viagem, 5 horas e meia, e foi a primeira vez que a gente fez uma viagem tão longa assim, nós fomos de ônibus. Os pais estavam meio doidos comigo, né? Mas foi muito engraçado porque a banda foi com o ônibus e nós tínhamos mais 2 ônibus de pais alugados por eles para participarem para acompanharem, estarem ali nessa figura de sentido. E a gente tocou, teve uma performance muito bacana, principalmente por ser a primeira vez que a gente disputou o campeonato estadual. E aí quando nós ganhamos o campeonato na nossa categoria, né, na época a banda era a categoria infantil, então até 15 anos, então você imagina que os senhores da banda tinham 12, 13, né? A gente tinha uns alunos naquela época ali que tinham 7 anos. Né? E alguns não tinham nem ido no parque com o pai, mas estavam indo para Barra Bonita. E aí quando acabou o campeonato, os pais falaram, e aí, mestre, e agora? Qual que é a próxima? Aí eu falei, então, a gente ganhou a disputa, a vaga para disputar o campeonato nacional. Ah, então a gente vai. Eu falei, então, só que esse campeonato é Aracaju, Sergipe. Mas como é que a gente faz? Eu falei, então, não sei. A gente tem os ônibus, mas acho que são alguns dias de viagem. Não sei se seria a melhor opção. E eu lembro nessa época que as pessoas falaram, então não vai dar, né? A gente não vai conseguir. E aí eu falei, calma, mas é isso, o sonho ele começa agora. Então assim, eu tenho um sonho e eu acredito que a gente vai conseguir. Ah, mas então eu também acredito, porque você é meio doido, então a gente vai comprar sua ideia e nós vamos ficar doidos juntos. Eu falei, pronto, já são 2, 3, 4, a gente vai juntando, né? Não somos a torcida de um time, mas eu digo que tem um bando de loucos, às vezes, que estão perto ali, né? Nos ajudando. E eu lembro que nós fomos somando forças, e aí quando a gente viu, a gente estava à véspera de uma viagem, com as passagens todas pagas, né? E aí nesse caso a prefeitura entrou com esse aporte, nos ajudando, com o traslado também até o aeroporto de Guarulhos. Lá, pela organização do campeonato, nós conseguimos o traslado do aeroporto de Aracaju até o local onde eles ficaram hospedados. As crianças tinham toda uma hospedagem, então tinham os colchões, era uma sala que tinha um ar-condicionado, com todas as refeições disponibilizadas pela organização do festival. E isso foi um marco. Então, quando a gente voltou, né, porque aí eu disse para eles, eu falei, pessoal, de verdade, a gente fez todo um trabalho, a gente vai fazer a nossa parte musical, porque é por isso que nós viemos, mas vocês já são vencedores de estarem aqui. Né?
E quando você olha os pais gritando, porque a gente, é engraçado demais porque a gente estava em Aracaju, né, no estado do Nordeste, e teve pais que fizeram lá a sua vaquinha, né, aquela excursão. Né? Então, assim, é um dos momentos marcantes em que, quando eu pensei nessa frase, né, quando essa frase veio, que todo sonho ele começa órfão, ali eu tive a ideia de que realmente ele começou órfão, mas eu tive muitas pessoas que o adotaram. E quando a gente chegou na escola, que viu aquele troféu, que viu aquela recepção, né, na época eu lembro que a diretora soltou fogos na escola, só que isso era 3 da manhã. Então, foi. O pessoal acordou, não sabia bem o que estava acontecendo, mas tinha faixa na escola, os pais que não foram estavam na escola. Mas é porque é uma conquista da comunidade, né? De Sim. todo mundo, tanto das pessoas que participaram diretamente, como das pessoas que viram. Como o senhor mesmo falou, às vezes ficaram em dúvida se ia dar certo. É uma conquista coletiva, é de Mogi também. Exatamente, é o que a gente diz, que a banda ela está sediada lá no Butujuru, né? Mas ela não é só do Butujuru, ela é do Butujuru, ela é do Centro Limoges, mas é de todas as escolas que estão próximas, mas principalmente de Mogi. Porque hoje, quando a gente vai para os campeonatos estaduais, né, hoje, esse último, com a 4ª edição que nós participamos, o respeito que as entidades têm pelo trabalho musical de Mogi, né? Hoje, antigamente, a gente viveu uma fase que às vezes a gente chegava em alguns lugares, o pessoal, sai de Mogi? Sou. Não sei se sua banda é muito legal, sabe? Tinha uma coisa assim. E hoje a gente passa o contrário. Isso é muito legal. Ah, sai de Mogi? Poxa, então o trabalho é bom. Sabe? Então, isso não foi só a nossa banda que conquistou, né, que trouxe, eu não vou nem dizer que trouxe, mas talvez que devolveu esse respeito musicalmente falando para a nossa cidade. A gente tem outros grupos que contribuíram muito para esse processo, mas dentro disso, né, porque se não tem os pais, se a gente não tem a comunidade, se a gente não tem principalmente esse pertencimento de que esse trabalho é de Mogi, de que o trabalho das bandas dá resultado, de que isso não pode parar de maneira nenhuma, né? O trabalho de música tem que fazer música. Então, quando as pessoas entendem que isso é um patrimônio da cidade, aí tudo vale a pena, tudo faz sentido, né? E como é que começou a experiência do senhor com a música até o senhor se tornar o maestro que o senhor é hoje? Então, é uma construção assim que ela é grande, né? É um tempo longo. Mas eu tive esse primeiro contato, né, com as bandas, com as fanfarras. Meu primeiro contato musical foi na fanfarra da escola Paulo Ferrari Massaro, né, em Jundiapeba. E foi muito engraçado porque nesse dia foi o dia que o regente, na época, ele chegou na sala e falou assim, eu queria alguém que quisesse participar da fanfarra. Naquela época eu tinha 7 anos. Aí ele, e eu lembro que assim, eu falava demais, eu perguntava demais. E aí eu levantei a mão mas o que ganha se participar da fanfarra? Aí ele falou assim, olha, se você participar da fanfarra, você vai sair da sala para fazer um ensaio. E o que precisa fazer para acontecer isso? Ele disse, você precisa saber marchar. Eu lembro que eu saí marchando no meio da sala, assim, me chama que eu tô indo. Né? Porque minhas professoras não vejam, não mentiram, podem ver, professoras, mas depois eu estudei bonitinho. Então esse assim, foi o primeiro passo. Mas entre indas e vindas, onde eu decidi realmente começar a tocar, foi quando eu participei por 8 anos da banda Lira de Mauá, né, que era uma banda marcial que participava aí de muitos campeonatos e tinha um trabalho musical que hoje no cenário musical, não só de São Paulo, do Brasil, tem muitos músicos que saíram de lá. E eu tive essa oportunidade, né, de participar dessa época, que foi uma época que revelou muita gente. E foi lá que eu fui, entre aspas, assim, convencido, mas também descoberto para o mundo da música, porque em um desses festivais de aulas, né, que a banda promoveu, tinha um professor que foi, né, o professor Deusenil, e a primeira vez que ele foi lá, ele deu algumas aulas para a gente, e quando acabou a aula ele chamou eu e um colega para ficar na sala. Falou, quero falar com vocês dois. E aí quando acabou a aula, ele falou, vocês querem da vida de vocês? Vocês estão aqui só passeando? Vocês só querem ficar na banda porque é legal? O que vocês querem? Qual que é o projeto de vida de vocês?
E na época minha mãe fica doida com essa história até hoje, porque eu estava no terceiro curso do Senai, eu era para ser engenheiro elétrico, na época eu estava fazendo técnico eletrônica no Senai da Vila Mariana, e eu tinha sido aprovado no concurso público da CPTM. E aí quando ele falou isso, eu falei, olha professor, eu estou em outro, né, toco aqui porque eu acho legal, mas... Ele falou, cara, mas você tem talento, o problema é que você não acredita que você tem. E aquilo mexeu muito comigo. Poxa, mas por que eu não acredito? O que é eu acreditar? O que seria isso? E aí ele sempre falava assim, acredita, acredita. E aí minha mãe, apesar de ela guardar a cartinha da CPTM até hoje, na última fase do concurso público eu não fui. Era só assinar. E eu seria funcionário público, teria uma vida, talvez nem estaria aqui hoje, teria uma vida totalmente diferente. E aí eu lembro assim, como se fosse hoje, que eu falei para ela, mãe, tem outro pai de família que vai precisar desse emprego. Eu vou ser infeliz porque esse não é meu sonho. E eu vou acreditar no meu sonho. E aí essas palavras que o professor Deusenio me disse quando eu comecei a estudar, aquilo fez todo sentido para mim. E a partir dali eu comecei a me lançar em festivais. Aí fui estudar na escola municipal com o professor José Zarantes, que era a primeira trompa da USESP na época. Hoje ele está aposentado lá, vivendo a boa vida, que ele mesmo trilhou o caminho para isso. E ali passei por alguns festivais, toquei nas orquestras jovens do estado de São Paulo, todas elas. Então toquei na Banda Sinfônica Jovem do Estado, fiquei por bastante tempo na Orquestra Jovem Tom Jobim, que é a Jazz Sinfônica Jovem, que a gente diz, né? E participei também da Orquestra Jovem do Estado, até ser aprovado nos grupos artísticos da cidade de Cubatão, que tem também aí uma grande trajetória musical, né? E por sua vez, eu fiz algumas participações também com a Orquestra Jazz Sinfônica. Tem até alguns concertos que tem na internet, por exemplo, com o cantor Lenine, com o Diogo Nogueira, então, até mesmo com o Carlinhos Brown, tem um concerto bem famoso que tem na YouTube. Então, a partir daí tudo aconteceu, mas muito por conta disso, por acreditar, né? Por realmente, e aí eu sou muito grato a isso, porque eu também tive alguém que acreditou em mim. Então, eu brinco muito que sou evangélico, então tenho essa fé em Deus, e que nós somos mordomo dos dons que Ele nos dá. Então, eu recebi esse dom, eu tive alguém que teve a sensibilidade de entender que eu tinha esse talento, mas que tem que ser regado a muito estudo, porque só o talento também a gente não chega lá. E com isso hoje é o que eu faço, eu administro aquilo que Deus me deu, sempre buscando melhorar, mas principalmente o que é que eu faço com isso. Porque se eu não usar aquilo que eu recebi de graça para entregar para outras pessoas, isso também não faz muito sentido. Então, dentro dessa trajetória musical, a coisa da regência, de virar maestro, foi uma coisa que foi meio empírica. Aquele músico que você tem um pouco mais de experiência que os outros, então, olha, pega a batuta e passa esse trecho aqui. Que é isso? O pauzinho do Harry Potter, eu não sei o que é isso aí. E aí, quando isso começou, foi assim, eu não sabia muito o que estava fazendo, era meio por cópia, até que isso começou a ser mais natural, então começou a acontecer mais vezes, e aí eu percebi, opa, agora eu preciso estudar regência. Acho que chegou o momento de eu fazer esses cursos. Então, fiz oficina de regência em banda sinfônica na escola municipal, com o maestro Dario Sotelo, que é um dos maiores maestros que a gente tem de banda sinfônica no país. E aí também outros cursos, recentemente eu fiz um curso eu gosto bastante de estudar, então fiz um curso, apesar de ter saído andando da fanfarra para sair da sala, mas eu gosto bastante de estudar. E eu fiz um curso no Cefat, que é a Fundação Cláudio Salgado em Minas Gerais. Nessa época de pandemia foi ótimo por isso, porque a gente teve acesso a coisas que estavam mais distantes, né? Então também fiz lá por 2 anos com o maestro Gilson, curso de regência em banda sinfônica. E hoje também estou no Conservatório Tatuí, então eu percebo que eu só gosto de lugar perto, só coisas próximas de Mogi. E aí hoje eu estou fazendo um curso de musicalização para educadores, por entender essa necessidade de que eu preciso me aprimorar para trazer coisas novas para eles. Ou talvez os mesmos conteúdos, mas de uma maneira diferente.
Então, eu tenho muito isso e prezo muito por esse estudo, por achar novas formas, né? Porque cada um tem uma linguagem. Então, um é mais sensorial, outro é mais visual. E com isso, eu percebo que se você tiver mais ferramentas, você consegue chegar mais longe e fazê-los chegar mais longe. Então, essa é um pouquinho aí daquilo que eu passei como músico, né? Que bonita história. Muito obrigada por contar um pouco do seu trabalho e da sua história pra gente. Eu agradeço muito. O Café com Mogi News fica aqui. Você pode acompanhar outros episódios no nosso portal. Um ótimo dia.